A pobreza está relacionada com os direitos humanos e é um dos temas mais importantes para a nossa geração. É um tema onde a igreja precisa se debruçar para trazer luz através da palavra de Deus e estender a mão para os mais necessitados, para os mais pobres. Essa foi uma das mensagens de Jesus durante a sua passagem pela terra. Jesus sempre teve um olhar de compaixão para os mais humildes, para os mais pobres, para aqueles que tinham menos condições. Então, quando falamos em pobreza mundial e direitos humanos, estamos falando da mensagem de Jesus. Precisamos, como igreja, transmitir aquilo que aprendemos através do nosso Mestre Jesus. Olá, sejam todos bem-vindos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar grandemente você e sua família. Eu sou o Bispo Marcelo Alencar, diretor do Instituto Bíblico Pastor Antônio Gomes, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e com muita alegria nós estamos dando continuidade aos comentários da revista Caminhos de Justiça, a ética cristã e os desafios contemporâneos. Amém? Pega a sua revista, irei pegar a minha aqui, e juntos agora nós vamos gastar esse tempo na lição de número 10, Pobreza Mundial e Direitos Humanos. A página da nossa lição está na página de número 93, tá bom? Quero louvar a Deus pela vida do nosso presidente ministerial, apóstolo Rubens Gomes, a sua esposa, Bispa Paula Souza, também o nosso diretor executivo da revista, Bispo Márcio Figueiredo, que também é o escritor do segundo trimestre de 2025. Tá bom? Vamos juntos à nossa lição, página de número 93. O texto base utilizado está em Provérbios, capítulo 31, versículo 8 e 9. Abre a tua boca a favor do mundo, pela causa de todos que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e necessitados. É o texto base utilizado pelo Bispo Márcio Figueiredo. A título de introdução, ele nos diz assim: a pobreza extrema e a desigualdade social são desafios globais que afetam milhões de pessoas, levantando questões sobre justiça, compaixão e responsabilidade. A Bíblia nos chama a sermos agentes da justiça e do amor de Deus no mundo, especialmente em favor dos mais necessitados. Qual é o papel do cristão diante da miséria e da opressão? Como podemos equilibrar caridade e transformação social? Nesta lição, vamos abordar o ensino bíblico sobre a dignidade humana e sobre o dever cristão de atuar em favor dos pobres e vulneráveis. Olha só, é uma introdução que já nos traz clareza a alguns pontos importantes. Primeiro ponto, a pobreza e a desigualdade social, ela não é algo local, regional ou nacional. Ela é um problema da humanidade, é um problema global. Perceba que o autor vai nos dizer que é um problema que afeta milhões de pessoas. É um tema que envolve justiça, compaixão. De quem é a responsabilidade de garantir os direitos humanos de uma pessoa ser humana? Então a pessoa nasce e ela já tem sobre si os direitos dela viver. E esses direitos humanos estão sendo respeitados? Quando nós falamos na pobreza extrema, será que essas pessoas estão vivendo em pobreza extrema, em desigualdade social, porque os seus direitos garantidos a ela como ser humano não estão sendo assistidos? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, muitos cristãos pensam assim: quando a Bíblia diz em amar uns aos outros, é amar os irmãos da fé, a família em Cristo. Eu não posso ajudar a humanidade, a pobreza da humanidade. O que eu tenho a ver com isso? O que eu posso fazer por isso? Então, a Bíblia nos ensina. Ela nos chama a sermos agentes de justiça,
de amor ao próximo. Então, quando nós amamos o nosso próximo, estendendo as mãos para o pobre, o necessitado, cuidando daquele que não tem condições, nós estamos exercendo o amor que aprendemos da parte de Deus e de Cristo Jesus. Então, a igreja, sim, ela tem essa responsabilidade de ser um agente de Deus no meio do caos. Que caos? O caos da pobreza, da desigualdade social, tá? Dos problemas que envolvem os direitos humanos das pessoas, tá bom? Então, aqui o autor já abre a nossa visão para o entendimento dessa lição tão importante para os nossos dias. Como nós sempre trazemos aqui informações atuais para clarear um pouco mais o nosso entendimento, olha só, eu trouxe aqui números do IBGE, tá? 2022, é o censo mais recente. Esse número vai nos dizer que a pobreza extrema, ela teve uma redução, tá? Ela teve uma redução. Então, analisando números de 2012 para 2022, 10 anos, houve uma redução, tá? Então, por exemplo, a Índia hoje, no último censo, ela tem 12,9% da sua população em nível de pobreza extrema. É um número muito alto. 12% da população, a cada 20 pessoas, aí, 2, 3 pessoas estão em pobreza extrema, né? Ou a cada 10, 1,2 pessoas, né? Praticamente 2 pessoas em pobreza extrema. No Brasil, 5,8% da população brasileira, ela vive em linha de pobreza extrema, tá? 5,8% da população. Então, perceba que é um número muito grande. Pessoas na rua da sua casa, no bairro que você mora, na cidade que você vive, com certeza. Existem pessoas que estão vivendo aí em pobreza extrema perto de você. Ou talvez aí onde a igreja está localizada, onde a comunidade de fé está localizada. E o que a igreja está fazendo com essas pessoas? Qual parcela de contribuição a igreja está deixando na vida dessas pessoas? Tá? Quando nós olhamos para o mapa da América do Sul, olha só, em 2024, o número levantado foi que 27,5% dos brasileiros vivem em pobreza, em situação de pobreza, tá? 27,5%. É um número considerável. É um número considerável, tá? Então, a igreja, ela está localizada, certo? Geograficamente, e aonde ela está localizada, existem pessoas em situação de pobreza, em situação de pobreza extrema. E qual é o chamado da igreja? A igreja precisa ser relevante, precisa ter uma voz profética, mas também precisa ter uma ação, uma atitude para amenizar os problemas da pobreza e dos direitos humanos. Amém? Então aqui, vamos passar aqui, a lição é dividida em 3 tópicos, tá? O tópico de número 1, o compromisso com os pobres, um estudo de Provérbios 31, versículo 8 e 9, é o texto base, tá? Então, esse texto vai nos ensinar que nós devemos nos compadecer e defender os indefesos, os necessitados. Devemos ter sensibilidade às necessidades dos outros e sermos, agentes de justiça, especialmente quando se trata daqueles que não têm recurso ou poder para se defender. O compromisso com os pobres é uma questão de justiça social. Somos chamados a buscar o bem-estar e a dignidade dos que mais sofrem. Então, por que justiça social? Porque eles estão vivendo o quê? Uma injustiça. O direito humano que eles deveriam ter de acesso à água, a alimento, não está sendo cumprido por inúmeros fatores. Então, nós, como cristãos, a gente entra em ação para que essa justiça se cumpra na vida dessas pessoas.
Aí, então, o autor aqui vai nos dizer que nós devemos ter o quê? Uma sensibilidade a essa necessidade das pessoas em situação de pobreza, extrema pobreza. Como a igreja está olhando, está estendendo as mãos para essas pessoas? Quais são os canais, os mecanismos de ação? Então, o compromisso com os pobres é uma questão de justiça social. Como cristãos, nós entendemos que está desequilibrado e nós precisamos estender a nossa mão para trazer esse equilíbrio, fazer essa justiça na vida dessas pessoas indefesas. Então, somos chamados a buscar o bem-estar e a dignidade dos que mais sofrem. De acordo com as Escrituras, Deus se compadece com os pobres e oprimidos. Em várias passagens, vemos Deus ordenando que seu povo cuide dos necessitados. Em Isaías, por exemplo, capítulo 58, 6 e 7, Deus revela que o jejum verdadeiro envolve o quê? Compartilhar o alimento com os famintos e oferecer abrigo aos desabrigados. Então, o texto vai nos ensinar também sobre justiça. Quando ele fala sobre um jejum verdadeiro, fala também o quê? Sobre esse exercer o amor, a compaixão. Fala em compartilhar alimento aos famintos e oferecer um abrigo aos desabrigados, ou seja, fazer justiça social. Então perceba que esse tema está envolvido até com um jejum verdadeiro pregado em Isaías 58. É uma ação que envolve amor, compaixão, cuidado, responsabilidade, zelo. A pobreza, ela é uma realidade que precisa ser enfrentada com ações práticas de misericórdia. Meras palavras não são suficientes, são necessárias atitude concreta que deve aliviar o sofrimento e garantir essa justiça. Então, qual é o papel da igreja? Orar, interceder, mas também o quê? Estender a mão. Levar a água ao sedento, levar o alimento ao faminto. A igreja precisa ter mecanismos de auxílio, de ajuda a essas pessoas. Você diz assim, mas como que eu vou sanar todos os problemas da humanidade? Não estamos falando sobre isso. Cuida da comunidade onde você está inserido. A tua igreja hoje, ela tem uma atividade que se preocupa com aqueles em situação de pobreza ou pobreza extrema aí no bairro onde você está? Existe alguma atividade, vocês pensam em algum projeto que possa ajudar essas pessoas? Esse é o papel da igreja. Então, a igreja, ela leva a palavra, ela leva a oração, mas ela leva a água, ela leva o alimento também. Ok? A defesa dos pobres não se limita a uma ajuda financeira, abrange promoção da dignidade, respeito dos direitos deles. Então, quais são os direitos de um ser humano? A liberdade, ao acesso à alimentação, o acesso à água, o acesso ao trabalho, o acesso a uma vida digna, ter uma moradia, ter um emprego, poder sobreviver com suas próprias forças. Então, isso é trazer dignidade. Trabalhos sociais realizados tanto pelo Estado quanto pela igreja devolvem a essas pessoas também dignidade. Olha o que o autor diz, entre outras coisas, isso significa lutar contra as injustiças que perpetuam a pobreza, como a desigualdade do acesso à educação, saúde e ao trabalho. Olha só, então, essas pessoas que sofrem dessa desigualdade, da pobreza extrema, elas acabam deixando de ter acesso até à educação. Crianças não frequentam escolas por causa dessa desigualdade, por viverem em situações extremamente desumanas, precárias. E qual é o papel da igreja? Orar, interceder, mas também levar não só o alimento, não só a ajuda financeira, mas trazer de volta a dignidade dessa pessoa. Projetos sociais que possam alcançar e devolver a dignidade dessas pessoas. Temos que trabalhar para a construção de uma sociedade mais justa e compassiva. Todos, independente de sua condição financeira, precisam ter suas necessidades básicas atendidas. Você tem se preocupado com as necessidades básicas daqueles que estão ao seu redor? Talvez dentro da tua própria igreja? Você já parou para pensar que, de repente, alguém não tem acesso às coisas básicas de dignidade? Educação, alimentação, trabalho,
uma vida social, acesso a projetos do Estado. Então, nós precisamos já nos atentar àqueles que estão ao nosso redor, muitas vezes precisando de uma ajuda. Além disso, o compromisso com os pobres é uma expressão do amor cristão. Como Cristo demonstrou em sua vida, é possível viver uma vida de sacrifício em favor dos outros. A igreja é um lugar onde o cuidado com os pobres e necessitados tem grande importância. Então vamos lá, primeiro ponto aqui, tá? Quando nós nos preocupamos com os necessitados, os pobres, os que vivem em desigualdade humana, social, quando nós temos esse compromisso, nós estamos o quê? Demonstrando o amor cristão. Então, esse amor que nós aprendemos em Deus, em Cristo, nós demonstramos através de ações, de atitudes. Como Cristo demonstrou em sua vida, olha aí, Cristo se sacrificou pelos mais necessitados. E será que nós estamos nos sacrificando? Então, o autor diz, ó, a igreja é um lugar onde o cuidado com os pobres e necessitados tem grande importância. Por que que tem grande importância? Porque Cristo nos ensinou isso. Deus nos ensinou isso através da sua palavra. Deus nos chama a atenção a cuidarmos dos pobres, necessitados, das viúvas, das crianças. Então, isso reflete tanto nas atitudes pessoais dos membros da igreja, quanto nas ações coletivas da comunidade. Ao cuidar dos pobres, a igreja manifesta o caráter de Cristo e testemunha o amor de Deus pelo mundo. Então, primeiro, como ser humano, como pessoa que sou, conhecedor da palavra, de uma forma particular, eu preciso demonstrar esse amor, esse cuidado, essa preocupação, essa responsabilidade com o pobre e oprimido. E, em segundo lugar, em comunidade, projetos, atividades que demonstrem esse amor, muitas vezes, e na maioria das vezes, fora das quatro paredes da igreja, da congregação. Amém? Aí a primeira provocação teológica. A prática cristã de justiça social exige que a igreja participe diretamente de questões políticas para promover a dignidade dos pobres e necessitados? Perceba que é uma provocação, porque ele coloca a palavra política. Então ele diz, a prática cristã de justiça social exige que a igreja participe diretamente de questões políticas. Então perceba, não é literalmente envolver com o político ou com a política, com a eleição, mas com questões políticas. Então são pontos que o professor pode abordar. Ele pode falar sobre as questões políticas, ele pode abordar sobre a própria política em si, a participação da igreja, né, em projetos políticos ou apenas em questões políticas, mas que a igreja pode, de uma forma particular, também exercer, tá bom? Então fica esse desafio aí. O tópico de número 2, página de número 95, direitos humanos e a ética cristã. É uma reflexão sobre Gálatas 3:28, que fala sobre a dignidade de todos os seres humanos. Lembra que nós falamos de direitos humanos? Então, uma pessoa, quando nasce, ela já nasce com direitos. Que direito? Direitos por ela ser uma humana. Que direito é esse? Direito à alimentação, direito a ter dignidade, certo? Trabalhar, direito à saúde. Então, por mais que cada país tenha a sua legislação, mas os direitos humanos defendem o que? A vida, a proteção à vida, a alimentação, a liberdade, liberdade de expressão. Tudo isso são pontos que envolvem os direitos humanos, tá? Então, em Gálatas 3:28, o apóstolo Paulo afirma assim, ó: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos são um em Cristo Jesus. Então aqui nós vemos o quê? A igualdade fundamental de todos os homens e mulheres diante de Deus. Então para Deus não é grego, tu é livre, tu é escravo, tu é judeu, não, para Deus
Nós somos um. Nós somos um só. Somos todos iguais diante de Deus. Independente da nossa origem, do nosso status social, do nosso sexo, para Deus, todos nós somos iguais. Criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o autor vai nos dizer: todos merecem, olha aí, respeito, dignidade, direitos básicos. Isso inclui direito à vida, liberdade, educação, trabalho digno, proteção contra qualquer forma de discriminação, opressão, eu vou incluir aqui violência. São direitos humanos que todo ser humano tem. Então, ao citar o apóstolo Paulo, o autor vai dizer, ó, diante de Deus, todos somos iguais. Todos nós precisamos ter o acesso a esses direitos humanos, tá? O conceito de direitos humanos na ética cristã não se limita ao que é reconhecido pelas legislações internacionais, mas se fundamenta na compreensão de que todos os homens, sem exceção, têm valor aos olhos de Deus. A dignidade humana não depende de méritos pessoais ou condições sociais. O cristão deve ser um defensor dos direitos humanos bíblicos, promovendo justiça, igualdade em todos os aspectos da vida social. A Bíblia nos ensina que quando tratamos mal o próximo, estamos desonrando o próprio Deus que criou aquela pessoa. Vou trazer uma analogia aqui. Imagine na tua cidade uma praça onde vivam muitos sem-tetos, desabrigados na rua, muitos em situação de vícios. Eles têm menos direitos do que nós? Eles são indignos de algum direito humano que já foi citado aqui? Será que o fato deles estarem ali, naquela situação, faz deles menores do que nós diante de Deus e diante de uma sociedade? Biblicamente, nós aprendemos que jamais. Claro que não. Todos somos iguais diante de Deus, somos criados à imagem e semelhança. O momento daquela pessoa não define quem ela é para Deus. O momento que ela está ali, naquela situação precária, não define. Então, infelizmente, nós vemos aí a sociedade menosprezando, aí nós vemos essa desigualdade aumentando, a ausência dos direitos humanos para essas pessoas, menosprezadas, jogadas muitas vezes por aí. Então, a palavra de Deus nos ensina que todos somos iguais, todos, para Deus, somos dignos desses direitos que nós já tratamos aqui. A Bíblia nos ensina. Então, o que a Bíblia nos ensina? Nós devemos tratar essas pessoas de uma maneira igual. Igual, independente da classe social, do poder financeiro dela, se ela tem uma casa bonita ou feia, se ela mora na rua ou não, se ela é uma desabrigada ou não, desempregada ou não, como cristãos, nós devemos tratar todos, todos, de uma maneira igual. Durante o seu ministério terreno, Jesus mostrou compromisso com a defesa dos direitos dos pobres, mulheres, crianças, excluídos da sociedade. Ele demonstrou que a dignidade humana transcende qualquer divisão social ou cultural. O tratamento dispensado a essas pessoas deve ser marcado por justiça, compaixão e equidade. É o que nós acabamos de falar aqui. Independente da situação da pessoa, da sua classe, qualquer coisa, o tratamento precisa ser igual. Igual. A defesa dos direitos humanos também implica o compromisso com a erradicação das injustiças e opressão a qualquer tipo. O cristão é chamado a se opor a qualquer prática que desrespeita a dignidade humana, conforme revelada na Bíblia. O Evangelho nos desafia a proclamarmos a verdade de Cristo como uma expressão concreta do amor de Deus. Então vamos lá. Primeira coisa que o autor vai nos dizer aqui, Jesus no seu ministério terreno. Jesus nos ensinou o caminho, nos mostrou o caminho. Cuidarmos das viúvas, dos pobres, das crianças, das mulheres, dos necessitados, daqueles que são excluídos da sociedade. Então, Cristo mostrou o caminho para a igreja. Então, qual é um dos papéis da igreja hoje? Cuidar dessas pessoas, se preocupar com elas também. Imagina cada igreja fazendo o seu papel na sociedade, como que seria, né?
muito melhor. Então, Cristo, ele demonstrou dignidade, independente da classe da pessoa. E nós vemos hoje a sociedade classificando pessoas, a desigualdade aumentando. Então, o autor vai nos dizer que a defesa dos direitos humanos, ela implica o quê? Nesse compromisso, em acabar com a injustiça. Então, o cristão, ele não pode aceitar a injustiça. O cristão não pode aceitar. Ele faz oposição a qualquer tipo de injustiça. E existem vários tipos de injustiça aí pelo mundo afora. Então, nós somos desafiados ao quê? A proclamarmos a verdade de Cristo, expressando o amor. O amor. E o tema hoje é pobreza e direitos humanos. Então, o amor a essas pessoas nessas condições, tá? A provocação teológica do tópico 2 é: o cristão deve se envolver ativamente no combate às ideologias que distorcem a dignidade humana, mesmo quando isso o coloca contra as pautas sociais dominantes. Então, é uma provocação teológica. Se existe uma pauta social dominante e ela vai contra aquilo que a Bíblia ensina, como que fica o cristão nessa situação? O cristão vai na onda da injustiça? Que tipo de injustiça você está vendo aí na sua localidade, na sua cidade, no seu estado? Como a igreja tem se posicionado diante dessa injustiça, diante desta pauta social? É um desafio aí para vocês. Tópico de número 3, página de número 96, a ação social da igreja. Exemplos práticos de como a igreja pode agir em prol da justiça social. Então, a igreja ela pode agir a favor da justiça social. A igreja, como corpo de Cristo, tem responsabilidade de ser um agente ativo na programação, na promoção da justiça social e do bem-estar dos pobres e marginalizados. Um exemplo prático de ação social da igreja pode ser encontrado em Atos capítulo 4, onde a igreja primitiva compartilhou seus bens para garantir que ninguém passasse necessidade. Então, olha só que interessante. Na igreja primitiva, de Atos capítulo 4, nós vemos a igreja se mobilizando para que ninguém passasse necessidade, tá? Isso aqui não é doutrina no sentido assim de venda as suas propriedades e reparta tudo que você tem. Não, mas isso nos reflete de como nós devemos agir como irmãos em Cristo, olhando para a necessidade do próximo que está ao nosso redor e tendo ações que venham a suprir tais necessidades. Então, qual é a necessidade hoje da tua igreja? De repente, um irmão precisando fazer um exame médico que é caro, um irmão passando necessidade de alimento, outro de roupa, outro de sapato. Como a igreja está agindo? Então, em Atos 4, a igreja primitiva, ela compartilhou bens. Então, o que nós podemos fazer hoje? Que ações que nós podemos exercer hoje para saciar a necessidade urgente daqueles que estão ao nosso lado? Então, nós vemos hoje igrejas que levantam departamentos para cuidar dessas situações, desses casos. O autor nos traz a menção sobre esse tema. Apesar da diferença contextual em relação à igreja primitiva, a igreja de hoje pode seguir esse exemplo, estabelecer programas de apoio necessitado, que nós acabamos de falar aqui, departamentos, pessoas específicas, focadas, porque muitas vezes, irmão, o pastor, ele tem tantas coisas para cuidar, mas ele pode delegar, pedir ajuda a pessoas que cuidem especificamente desses pontos importantes na igreja. Podemos pensar em bancos de alimento, clínicas médicas comunitárias, centro de apoio à família de situação em risco. Além de atender às necessidades imediatas, esses esforços promovem cultura de solidariedade e compaixão entre os membros da igreja. Olha só que interessante. Eu quero acrescentar aqui, por exemplo, as clínicas de reabilitação a drogados, alcoólatras, também se enquadra, também é uma justiça social.
é uma maneira da igreja agir. Já falamos sobre isso também aqui no tópico que foi falado sobre drogas, tá? Então também se enquadra aqui. A igreja também pode desenvolver causas sociais que tratam de raízes estruturais da pobreza, como a defesa dos direitos trabalhistas, acesso à educação, luta contra a desigualdade. Então, quando a igreja se engaja nessas questões, a igreja ela exerce o seu papel no mundo, desafiando as estruturas de poder que perpetuam que a injustiça. A igreja deve ser defensora ativa da justiça em todos os níveis da sociedade. Então, perceba que o autor nos traz o quê? A igreja precisa ser relevante onde ela está. A igreja precisa ser relevante na comunidade onde ela está. A igreja precisa ser relevante no cuidado com os necessitados, com os pobres, com os desabrigados, com as crianças e tudo que nós já falamos aqui. Por mais que o Estado, os governos não tenham essa preocupação e vivam ali aplicando injustiça a essas pessoas, o crescimento da desigualdade social, a igreja pode ir na contramão da injustiça, promovendo justiça social. Isso é maravilhoso. A ação social da igreja também pode ser vista em sua atuação junto às vítimas de desastres naturais, refugiados e populações em situação de vulnerabilidade. Lembra da tragédia no Rio Grande do Sul? Como que foi aquela mobilização? Milhares de igrejas, o país inteiro ajudando. Então, é uma forma da igreja ser atuante. Em momentos de crise, a igreja tem o papel de oferecer assistência imediata e apoio a longo prazo, além de fornecer recursos e materiais, pode oferecer suporte emocional e espiritual, ajudando os afetados a encontrar esperança em meio à adversidade. É o que nós falamos também. A igreja ela oferece um suporte emocional, espiritual, mas também físico, material, alimentação, recursos. É o papel da igreja atuar. Então, quando um cristão ele tem essa conscientização, olha só, ele se torna um ofertante, um dizimista da casa do Senhor. Por quê? Porque a igreja precisa também de recursos para poder exercer misericórdia, compaixão, compromisso, zelo, cuidado com os mais necessitados. O compromisso que a igreja tem começa com a nossa responsabilidade individual, com o nosso compromisso individual. Então, quando nós temos essa consciência que nós fazemos parte dessa igreja, parte dessa comunidade que tem que atuar, que tem como responsabilidade agir, levar recursos, proporcionar, precisa de recursos, dinheiro, financeiros, como que a igreja tem recursos? Através da generosidade e da fidelidade dos membros. Então, quando você se torna um ofertante, um dizimista da casa do Senhor, você está contribuindo e capacitando a igreja no sentido de comunidade, de instituição, para também exercer o seu papel. Olha como que a conversa já vai lá em outra responsabilidade que é a fidelidade. Então, a igreja, ela pode ser vista de uma forma atuante em tudo isso que nós já falamos aqui. E para isso ela precisa de recursos. Finalmente, a igreja deve cultivar uma mentalidade de serviço e compromisso com a justiça em todos os aspectos da vida congregacional. Olha aí que interessante. Cultivar essa mentalidade. Não pode ser algo ocasional, esporádico. Não, a igreja precisa cultivar essa mentalidade, esse compromisso, esse cuidado com os necessitados, com os pobres, trazendo justiça social a essas pessoas, colocando em prática os direitos humanos que essas pessoas precisam ter, tá? Isso inclui educação da comunidade, sobre a importância do cuidado com os pobres e a luta pela justiça. Então, a igreja precisa ensinar os membros a ter esse olhar de amor, de compaixão, de justiça, de lutar por essa justiça.
Os membros da igreja devem ser encorajados a se envolver ativamente em questões sociais. A ação social da igreja pode ser uma extensão do discipulado cristão, pois diz respeito à prática do evangelho. Então, olha aí que interessante, coisa linda. É uma extensão do discipulado, tá? Se envolver em questões sociais é uma prática de discipulado, porque você aprendeu de Jesus o quê? Amar, compartilhar, cuidar, ajudar. Então, quando você faz isso, é uma extensão. A igreja é a luz de Cristo que brilha na escuridão desse mundo. Ela prega e vive a compaixão, a justiça e o amor de Deus. Como igreja, nós precisamos ser a luz de Cristo que brilha na escuridão. Como igreja, aí, avalie agora aí a sua comunidade de fé, a sua igreja, sua congregação, o seu bairro, a tua cidade. Vocês têm sido a luz de Cristo? Brilhante, reluzente nessa escuridão, nesse mar de desigualdade, nesse mar de injustiça às crianças, às mulheres, às viúvas, aos pobres. Então, querido irmão, pregue e viva essa compaixão, justiça e o amor de Deus. Esse é o chamado da igreja. Essa lição é linda porque nos dá a oportunidade de estendermos o discipulado que recebemos de Cristo. O amor, a compaixão, a preocupação, o zelo, o cuidado para com os necessitados, para com os mais pobres. Amém? Então, na lição de número 10, falamos sobre a pobreza mundial, mas pobreza local, onde há a nossa responsabilidade como igreja, direitos humanos, a desigualdade, a injustiça. Traga à sala de aula uma reflexão de como está a comunidade onde a sua igreja está inserida. Traga uma reflexão. Que mecanismos, que ações vocês podem fazer para mudar, para transformar essa comunidade, essa localidade? Como igreja do Senhor, como cristão, você está tendo esse compromisso, essa responsabilidade? Você tem sido um ofertante, um dizimista, contribuindo para que a igreja invista seus recursos contra a injustiça e a desigualdade? Então fica aqui a reflexão a todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nos vemos na lição de número 11. A lição de número 11 irá tratar sobre a inteligência artificial. O que nós podemos falar sobre a inteligência artificial? Espero vocês na próxima aula. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.